Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, então, a gente vai tratar sobre análise combinatória. Análise combinatória é uma parte da matemática que ela vem para nos auxiliar, então, a descrever o número de possibilidades que a gente tem de combinar certas coisas, rearranjar, escolher, ordenar. Então, essa é a área da matemática que nos ensina uma forma de tu analisar essa situação e determinar quantas possibilidades tu tem. Vou trazer primeiro, então, um problema aqui prático para a gente. Imaginem o seguinte: uma lanchonete vende uma promoção de um lanche a um preço único. No lanche estão incluídos um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. Então, tu vai ter que escolher uma bebida, um sanduíche e uma sobremesa. Certo? São oferecidos 3 opções de sanduíche. Tu pode escolher o hambúrguer especial, o sanduíche vegetariano ou o cachorro-quente completo. Então, bebida tem 3 opções. Com a opção de... bebida não. Sanduíche tem 3 opções. É o hambúrguer especial, o sanduíche vegetariano e o cachorro-quente. Como opção de bebida, pode-se escolher 2 tipos. Tem suco de maçã ou guaraná. Então, 2 opções. E para sobremesa, tem 4 opções. Pode ser o cupcake de cereja, pode ser um cupcake de chocolate, um cupcake de morango ou um cupcake de baunilha. A pergunta é, considerando todas as opções oferecidas, de quantas maneiras um cliente pode montar então o seu lanche, escolhendo essas 3 coisas, uma bebida, um sanduíche e uma sobremesa. Então, esse é um problema clássico que a gente tem então para iniciar o nosso estudo de análise combinatória, que a gente precisa determinar quantas formas a gente consegue combinar essas coisas para formar o nosso lanche. A gente tem 3 etapas, tem que escolher o sanduíche, tem que escolher a bebida e tem que escolher a sobremesa. E assim a gente monta o nosso kit do lanche. A pergunta é de quantas formas a gente pode fazer diferente isso. Então, vou trazer um desenho para elucidar a solução desse caso, né? Então, quando tu for escolher a bebida, quando for escolher o sanduíche primeiro, né? Quando for escolher o sanduíche, tem 3 opções. Então, no primeiro caso, na primeira etapa, tu tem 3 opções. Tu pode escolher o hambúrguer, o sanduíche vegetariano ou o cachorro-quente. 3 opções. Para cada opção que tu escolher de sanduíche, depois tu tem que optar por uma bebida. Quando tu for optar a bebida, tu tem 2 opções para cada tipo de sanduíche que tu escolheu. Então, como tu tinha 3 sanduíches, para cada um vai ter 2, vai ficar 3 vezes 2, vão dar 6 casos, né? Pode ser o hambúrguer com suco de maçã, o hambúrguer com guaraná. Pode ser o sanduíche com suco de maçã, o sanduíche com guaraná. O cachorro-quente com suco de maçã ou o cachorro-quente com guaraná. Então, são 6 opções. Então, na segunda etapa, que tu tem 2 casos, né? Tu vai fechar 6 opções de montagem do kit do teu lanche. E ainda, por fim, falta escolher o cupcake. Agora, para cada um desses 6 casos, tu vai ter 4 possibilidades. Então, na terceira etapa, tu vai ter 4 possibilidades. Porque tu tem aqueles 4 tipos de cupcakes que tu pode escolher. Então, para cada 6 desses casos que a gente está na segunda etapa, tem 4 possibilidades de complementar com o cupcake, que vão dar casos diferentes. Então, para cada 6 tem 4, 6 vezes 4 vão fechar 24 casos. Então, tem 24 possibilidades de tu montar o teu lanche nesse formato, com esses dados. Observa que, como no início tinha 3, então tem 3 opções no começo. Tu vai ter 2 opções na segunda etapa. Então, para cada 3, tu vai ter 2. Então, para descobrir o número de casos, a gente multiplica, né? 3 vezes 2 dá 6. Então, tem 6 possibilidades. Para cada uma dessas 6, tu vai ter 4 possibilidades de cupcake. Então, 6 vezes 4 vai dar 24 o total de possibilidades de montar o lanche. Essa ideia, esse conceito, como se fosse uma arvorezinha de tu ir fazendo caso e abrindo as possibilidades, é o que rege o chamado princípio fundamental da contagem, dentro da análise combinatória. Então, o princípio fundamental da contagem nos diz que, se tu tiver 2 ou mais etapas independentes, então tu vai ter casos, etapas passo a passo, independentes, o resultado de uma não influencia na outra. Então, o total de possibilidades do evento ocorrer é igual ao produto das escolhas possíveis em cada etapa. Então, nada mais é do que tu multiplicar quantas são as possibilidades em cada etapa. Vamos ver então um exemplo. De quantos modos é possível organizar uma fila com 5 pessoas? Então, a gente tem 5 pessoas e a gente tem que colocar elas na fila. Então, eu vou fazer por etapas, como se fosse o princípio fundamental da contagem. Porque pelo princípio fundamental da contagem, se eu fizer em etapas, se eu multiplicar as possibilidades de cada etapa, eu vou ter o total de casos. Então, quando tu for montar a fila, tu vai ter que escolher a primeira pessoa da fila, certo?
Então, tu tem 5 pessoas disponíveis. Quantas possibilidades, aqui a gente escreve as possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho para iniciar a fila? Como se fosse aquela árvore, né? Para iniciar a fila. Quantas possibilidades tu tem? Tem 5 possibilidades. Porque pode ser qualquer um desses 5 que vai para a primeira posição. Sim? Então, desses 5, os 5 são possíveis para ir para a primeira posição da fila. Quando tu for escolher a segunda pessoa da fila, quantas possibilidades tu vai ter? Bom, dessas 5, uma delas foi para o primeiro lugar. Eu não sei qual, não importa qual, mas eu sei que uma foi para o primeiro lugar. Tu já escolheu uma para o primeiro lugar. Então agora tu não tem mais 5 possibilidades para escolher para a segunda posição da fila. Tu tem só 4 possibilidades. Imagina, por exemplo, que esse cara aqui foi o primeiro, foi para a primeira posição. Então agora vão restar só 4 possibilidades para a segunda. Sim? Então, para a segunda posição nós vamos ter 4 possibilidades. Quando tu for escolher para a terceira posição, para a terceira etapa, quantas possibilidades tu vai ter? Bom, uma pessoa foi para o primeiro lugar, uma pessoa já foi para o segundo, então restam 3 pessoas. Então tu tem 3 possibilidades. Quando tu for escolher para a quarta posição da fila, bom, uma pessoa já foi para o primeiro lugar, outra para o segundo, outra para o terceiro, já gastou então 3 pessoas, eram 5, sobraram 2. Então tu tem 2 possibilidades para a quarta posição. E por fim vai sobrar uma que vai ter uma possibilidade só para ficar na última posição da fila. Então, voltando aqui, ó, o princípio fundamental da contagem diz que, se tu fizer em etapas e tu souber quanto é o número de escolhas possíveis em cada etapa, o número total de possibilidades é o produto dessas possibilidades de cada etapa. Então, é só fazer o produto das possibilidades que tu tem o total de filas possíveis de formar. Então, 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, vezes 1 nem precisa, né? Então, 120 possibilidades. Então, com 5 pessoas, tu consegue montar 120 filas. Certo? Então, é isso que diz o princípio fundamental da contagem. Igual ali a gente tinha a história do cupcake, do cupcake, da bebida e do sanduíche. Tinha 3 etapas. Na primeira etapa, tinha 3 opções de sanduíche. Na segunda etapa, tinha 2 opções de suco. E na terceira etapa, 4 opções de cupcake. Multiplicando, fechou os 24 casos. É como se fosse uma árvore, né? Como se tu fosse fazendo uma ligação, tipo uma árvore genealógica, só que aqui com as possibilidades, né? Exemplo 2. Quantos números de 5 dígitos a gente pode formar usando algarismos distintos? Bom, os algarismos da matemática é do 0 até o 9. Então, tu tem 10 possibilidades de números para usar, né? Aqui, algarismos para utilizar. Eu quero formar um número que ele tenha 5 dígitos. Então, ele como se fosse uma senha de 5 dígitos. O único cuidado só que aqui, ó, na matemática, tá? Quando pede para formar números de 5 dígitos, a gente considera que não pode começar com 0, porque o 0 no início ele não conta. Por exemplo, se tu pegar, foi no banco, tá? Ganhou uma senha. Tu ganhou essa senha aqui, ó. E eu te pergunto qual é a tua senha. Tu vai dizer, eu peguei a senha 1. Pode ser, ok, tá certo. Porque esse número aqui é o número 1. Isso aqui é igual a escrever 1, né? Então, a princípio, a gente considera que o 0 no extremo esquerdo, ele não conta, né? Você não tem vírgula. Então, a gente desconsidera esse 0 aqui. Então, no início, não pode ser 0. É uma observação importante. Tá, então eu vou fazer um algarismo, criar um número de 5 dígitos, certo? E não pode repetir, os algarismos têm que ser distintos. Então, quando for escolher o primeiro número que vai vir aqui, deixa eu já escrever aqui, só para mudar de cor. Então, tu vai ter que escolher 5 dígitos, tá? Quando tu for escolher o primeiro dígito, quantas opções, quantas possibilidades tu vai ter? Bom, tu vai poder usar o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu vai ter 9 possibilidades. Então, aqui são 9 casos, 9 possibilidades. Do 1 até o 9. Não pode começar com 0, porque o 0 a gente desconsideraria do dígito, certo? Daí seria um algarismo de 4. Seria 4 dígitos, né, se começasse com 0. Então, o 0 no início não conta. Então, tem 9 possibilidades, do 1 até o 9. Quem que eu vou usar, eu não sei. Vou supor, tá? Supor, não me importa quem eu vou usar, mas eu vou usar um número desses aqui para botar na primeira opção. Imagina que foi o 7. Usou ele. Quando tu for escolher o número para o segundo dígito desse número, quando for escolher o algarismo para o segundo dígito, quantas possibilidades tu vai ter? Bom, tu já gastou um algarismo para ir para a primeira posição. Como não pode repetir, tem que ser algarismos distintos, então ele não entra mais na conta. Só que agora o 0 pode. Então, quantas opções tu vai ter? Tu vai ter
Daqueles 9 que tu tinha, 1 tu gastou para a primeira posição, então sobraram 8. Só que agora com o 0, 9 opções. Então tu vai ter 9 possibilidades. Daí tu vai lá e vai gastar um desses. Não sei qual, não importa. Vou supor que seja esse. Quantas opções tu vai ter para a terceira casa, para o terceiro dígito desse número? Tu vai ter 8 opções. Daí tu vai gastar 1. Quantas opções tu vai ter para a quarta casa? Tu vai ter só 7 opções. E para o último, tu vai ter 6 opções. Então, pelo princípio fundamental da contagem, se eu multiplicar isso, eu tenho o total de possibilidades. Vou só pegar aqui a calculadora rapidinho e fazer 9 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Então, 27.216 números. Tu consegue formar com 5 dígitos com algarismos distintos, sem repetição. Então, tá aí. Próximo exemplo. Um grupo é composto por 4 homens e 5 mulheres. De quantas formas distintas é possível organizar esse grupo em fila, de modo que a fila comece e acabe com uma mulher? Quando tem restrição, a gente primeiro tem que garantir a restrição. Então, eu tenho 9 pessoas. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu quero que seja uma mulher aqui no começo e uma mulher aqui no final. Certo? Tem 4 homens e 5 mulheres. Então, vamos lá. Quando tu for escolher a primeira mulher, quantas possibilidades tu tem? Bom, são 5 mulheres, então tem 5 mulheres possíveis para ficar no primeiro lugar da fila. Tá, então tu tem 5 mulheres, são 5 possibilidades. Daí, uma delas vai para o primeiro lugar da fila. Quando tu for escolher agora o último lugar da fila, que também tu quer que seja mulher, tem que começar e acabar com mulher a fila, então, quantas opções tu vai ter? Como eram 5, mas uma já foi para a primeira opção, para a primeira posição da fila, então sobraram 4 possibilidades de mulheres para a última posição. Então tá aí, garantir a restrição. Tem 5 possibilidades para o começo da fila e 4 possibilidades para a última posição da fila. Tá, tem 9 pessoas no total, tu já gastou 2, que são as 2 mulheres, uma no começo e uma no final. Sobraram quantas pessoas no total? 7. Essas 7 elas podem se embaralhar do jeito que elas quiserem na fila. Então, na segunda posição da fila tem 7 possibilidades, daí vem uma pessoa para cá. Depois vão ter 6 possibilidades, 5, 4, 3, 2, 1. Até que a última vai ficar com o penúltimo lugar. Então tá aí um número de possibilidades de cada etapa na fila. Pelo princípio fundamental da contagem, é só multiplicar esses números que eu vou ter o total de filas que eu posso formar. Então 5 vezes 7, 35, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, não precisa fazer, vezes 4. Então 100.800. Será que eu fiz certo? Conto 5 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 4. Isso aí, 100.800 filas possíveis. Muito, né? Muitas possibilidades. Então tá aí. Como aqui, olha só. Se vocês pararem para pensar, esse caso aqui que nem, ó, misturar 7 pessoas aqui na fila. Isso é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, esse padrão, esse formato de conta aparece muito dentro da análise combinatória. Então, aqui se conceitua algo novo para facilitar um pouco a linguagem desse cálculo, né? Que é o chamado fatorial. Então, o fatorial é uma maneira de a gente fazer o produto de um número natural, sempre diminuindo uma unidade, até chegar no 1. Então, por exemplo, vamos começar aqui com 10 fatorial. O fatorial, primeiro, eu não falei, né? O fatorial é representado pelo ponto de exclamação. Então, se eu botar assim, ó, na matemática, 10 com ponto de exclamação, isso aqui tem que observar que é uma conta, tudo bem? Tem que entender que é 10 fatorial. Esse símbolo aqui é o símbolo do fatorial. O que é 10 fatorial? Tu vai multiplicando, sempre diminuindo uma unidade, até chegar no 1. Então, o que é 10 fatorial? É 10, acompanha aqui na última linha. O que é 10 fatorial? É 10, diminui 1, vezes 9, diminui 1, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso é 10 fatorial. Quanto é 5 fatorial? Tu sai do número que deu, vai diminuindo uma unidade até chegar no 1. Então, é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 1 fatorial é 1, porque não precisa diminuir nada para chegar no 1. E 0 fatorial, por convenção, é 1 também. Tá? Então, 0 fatorial, para fechar, por convenção ali,
é 1. Essa é uma observação, né? 0 fatorial vale 1. Isso é útil porque, olha só, se eu quisesse escrever esse problema diferente, eu poderia escrever assim, ó. Opa. Se eu quisesse escrever esse problema diferente, eu poderia só fazer isso aqui, ó. Eu quero que a fila comece e termine com mulher. Quando eu fosse pensar, quantas possibilidades tem para mulher no início? Tem 5. Daí uma mulher vai vir para o início. Quantas possibilidades tem de mulher para a última posição da fila? Tem 4, porque já foi uma para o início, sobraram 4. Botou uma mulher no início e uma no final. Então, quantas pessoas sobraram ainda? 7, né? 4 homens e 3 mulheres. Então, 7 pessoas. Essas 7 elas podem misturar do jeito que elas quiserem aqui dentro. Então, vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Do 7 multiplicando até 1, ou seja, 7 fatorial. Então, tá aí, tu representa como 7 fatorial. Então, tu poderia dizer que a resposta é 5 vezes 4, que dá 20, e 20 vezes 7 fatorial. Tem que cuidar que não dá para multiplicar o 20 com 7, porque o 7 é fatorial, o 20 não, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fatorial deixa ali quietinho. Então tá aí. Exemplo, calcule 6 fatorial. Bom, de boa, né? 6 fatorial, então sempre pega o número, vai multiplicando, diminuindo uma unidade. Então isso é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4, 120, 120 vezes 3, 360, vezes 2, 720, vezes 1, 720. Então, resposta, 6 fatorial dá 720. Calcule quanto que vale 48 fatorial mais 49 fatorial dividido por 50 fatorial. Bom, tu poderia fazer isso, que imagina um trabalho, né? 48 fatorial é 48 vezes 47 vezes 46 vezes 45 vezes 44, 43, até chegar no 1. Então é muita conta. Mas aqui tem uma coisa interessante, porque olha só, tu pode parar no meio do caminho o fatorial, porque o fatorial nada mais é do que um aviso que tu vai continuar multiplicando, diminuindo uma unidade até chegar no 1. Então tu pode escrever assim, ó, essa conta. 48 fatorial, eu vou deixar 48 fatorial, porque ele é o menor deles. Então eu vou deixar nele. O que é 49 fatorial? É 49 vezes 48, vezes 47, vezes 46, vezes 45, e vai baixando 1. Então eu vou multiplicar vezes 48, só que em vez de fazer vezes 47, vezes 46, eu vou parar no 48. Posso? Posso, só que daí tem que deixar o fatorial. Para avisar que tu continuaria multiplicando, diminuindo 1 até chegar no 1. Certo? E embaixo, o que eu vou fazer? Eu tenho que calcular 50 fatorial. O que é 50 fatorial? É 50 vezes 49, vezes 48, vezes 47, vezes 46, até chegar no vezes 1. Só que eu vou parar no 48. Daí eu só deixo o símbolo do fatorial no 48 para avisar que o 48 teria que continuar diminuindo 1 até chegar no 1 na multiplicação. Certo? Então eu vou fazer isso aqui. Porque agora, olha só, em cima tu tem 48 fatorial aqui, tu tem 48 fatorial aqui. E é uma soma, então são duas parcelas. Como tem 48 fatorial nas duas, tu pode botar 48 fatorial em evidência. Aqui tu botou 48 fatorial em evidência, não sobrou nada, então é como se sobrasse vezes 1, porque vezes 1 não muda nada. Mas, aqui tu botou 48 fatorial em evidência, sobrou 49. Então fica assim. Embaixo tu tem 50 vezes 49 vezes 48 em fatorial. Agora, observa, tu tem em cima 48 fatorial multiplicando, e embaixo tem 48 fatorial multiplicando. Então, tu pode aqui nessa situação, tu pode simplificar. Só trocar aqui a cor. Tá, não consegui trocar a cor, vamos cortar mesmo. 48 fatorial se simplifica com 48 fatorial. E em cima vai dar quanto dentro dos parênteses? Vai ficar 1 mais 49, que é 50. Então ficou 50 em cima, e embaixo ainda tem 50 vezes 49. Então ainda dá para dividir 50 com 50. Resposta final, 1 sobre 49. Então 48 fatorial mais 49 fatorial dividido por 50 fatorial dá a fração 1 sobre 49. Fechou? Calcule o valor de n sabendo que n mais 1 vezes n fatorial dividido por n menos 1 fatorial igual a 12. Então, vamos lá.
Então, eu tenho n mais 1 vezes n fatorial dividido por n menos 1 fatorial igual a 12. O que é n fatorial? O n tu tem que pensar que é um número. Então, vai ser n vezes, diminui 1, n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3, vai diminuindo 1, de 1 em 1, e multiplicando, até chegar no 1. Beleza, é isso. Só que o que eu vou fazer? Como n fatorial vou escrever aqui em cima, n fatorial é n vezes diminui 1, vezes diminui 1, vezes diminui 1, e vai fazendo isso até chegar no 1. Só que eu vou parar no n menos 1. Só que se eu parar no n menos 1, eu não fui até o 1, eu tenho que deixar o fatorial para avisar que eu teria que continuar diminuindo 1 até chegar no 1. Sempre que tu tem o fatorial e tu abrir e parar no caminho, tem que deixar o fatorial. Porque o fatorial é o que vai indicar que tu ainda iria multiplicar diminuindo 1 até chegar no vezes 1. Certo? Então, n fatorial é a mesma coisa que n vezes n menos 1 fatorial. Então, é a mesma coisa que n vezes n menos 1 fatorial. O que é perfeito, porque embaixo tu tem n menos 1 fatorial também. Então, é a mesma coisa em cima e embaixo, pode simplificar. Então, vai ficar n mais 1 vezes n igual a 12. Então, vai ficar n mais 1 vezes n igual a 12. N mais 1, tudo isso vezes n. Então, n vezes n dá n ao quadrado. 1 vezes n dá 1n. O 12 passa para cá, negativo. Então, deu uma equação do segundo grau. Então, a gente tem que resolver com a fórmula de Bhaskara, né? Então, nesse caso, o A é quem está com n ao quadrado, 1. O B quem está com n, 1. E o C quem está sozinho, menos 12. Então, vai lá, pega lá a fórmula de Bhaskara e aplica para descobrir o n. Então, menos o B, que é 1, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1. Menos 4 vezes a dá menos 4. Vezes c, que é menos 12, menos 4 vezes menos 12 dá mais 48. Dividido por 2 vezes o a, 2 vezes 1. Então, vai ficar menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 49, que é 7. Dividido por 2. Então, uma conta com mais e outra conta com menos. Com mais, menos 1 mais 7 dá 8. Dividido por 2 dá 4. Com menos, menos 1 menos 7 dá menos 8. Dividido... Calma aí que eu fiz besteira, né? Menos 1 mais 7 dá 6. Dividido por 2 dá 3. E agora sim, menos 1 menos 7 dá menos 8. Dividido por 2 dá menos 4. Então, o n pode ser 3 ou menos 4. Importante observar que o n fatorial, essa fórmula do n, só existe para números. O n tem que ser um número natural. Tem que ser 0, 1, 2, 3, 4. Não existe fatorial de número negativo. Porque se tu pensasse, tu pega menos 5 fatorial. E tu vai multiplicando, diminuindo 1. Então vai ficar menos 5 vezes menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Nunca vai chegar no 1. Então não faria sentido, né? Então só vale para números naturais. Ou seja, números inteiros positivos, né? Então, o menos 4 não vale. Então, a resposta é n vale 3. Então, resposta n igual a 3. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, o que eu peço para vocês é dar uma pausa aí no vídeo, faz o exemplo, resolve com calma, e aí a gente segue, tá? Então, dá uma pausa aí no vídeo também para facilitar. E agora vamos então para os casos específicos de análise combinatória. A gente tem 3 nomes importantes na análise combinatória. A gente tem permutação, arranjo e combinação. Tudo bem? Permutação, pensa na palavra permutar. Permutar algo é trocar. Então, permutar é simplesmente tu trocar de posição as coisas. Então, toda vez que tu tiver n elementos diferentes e tu quiser só misturar eles, a resposta dá n fatorial. Então, essa é a primeira fórmula. Se tu tiver n elementos distintos e tu querer só ordenar eles de forma diferente, trocar eles de lugar para ver de quantas formas tu consegue fazer, é só fazer n fatorial. Se tem n elementos distintos, é só fazer n fatorial. Cuidado que tu tem que ter elementos diferentes, não pode repetir nada, tem que ser elementos diferentes. Então, é só fazer n fatorial. Vou voltar aqui na aula, ó. Esse exemplo aqui, ó. Tem 5 pessoas. De quantas formas eu posso ordenar essas 5 pessoas? Isso é permutação. É só tu pegar as pessoas e ir trocando de lugar para ver quantas filas diferentes tu consegue formar. Então, tu só está permutando elas. Então, a resposta é só fazer 5 fatorial. Que é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que é a mesma coisa que a gente viu aqui
pela lógica do princípio fundamental da contagem. Então é daí que vem essa ideia. Sim? Então tu pode resolver com o princípio fundamental da contagem, não precisa usar a fórmula também, né? Porque olha só, vou resolver das duas formas, tá? Quantos anagramas? Anagramas é sequências de letras, né? Tu pega uma palavra e mistura as letras, formando significado ou não, né? Tu só mistura as letras, de quantas formas diferentes tu pode misturar essas letras. Isso são os anagramas. Então, quantos anagramas tem a palavra lógica? Então, primeiro observa. Lógica são 6 elementos distintos, não tem letra repetida. Quando tiver repetida, a gente já vai ver daqui a pouco. Quando não tem letra repetida, é só tu embaralhar as letras para ver de quantas formas tu consegue fazer. Então, é permutar. Então, eu vou permutar 6 letras. Então, é uma permutação de 6, que é só fazer 6 fatorial. Então, se tu quer permutar em elementos, é só fazer n fatorial. Eu quero permutar 6, então é só fazer 6 fatorial. O que é 6 fatorial? A gente viu antes, né? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 720. Então tá aí. Tá, eu poderia fazer assim com a fórmula. Poderia fazer com o princípio fundamental da contagem? Yes. E eu acho que é interessante, né? Tu tem 6 letras, tu vai embaralhar 6 letras. Quando for escolher a primeira letra, quantas opções tu tem? Tem 6. Daí uma letra vai vir para a primeira posição. Quando for escolher a segunda letra, quantas opções tu vai ter? Tu vai ter 5, porque tu já gastou uma na primeira, então vão ter 5 possibilidades. Depois vão ter 4, depois 3, depois 2, depois 1. Vai dar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é a mesma coisa que 6 fatorial. Vai dar a mesma coisa a resposta. Então, é isso. O que importa é entender a concepção e tu conseguir resolver de uma forma ou outra, com a fórmula ou com a ideia do princípio fundamental da contagem. Outros exemplos, que tem alguns detalhes mais complexos para a gente cuidar. 8A. Quantos anagramas tem a palavra Brasil? Tá fácil, né? Brasil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 letras para misturar. Então é só fazer permutação de 6, que é 6 fatorial, que a gente viu antes, que dá 720. Então letra A, 720. Letra B. Quantos anagramas começam e acabam com consoante? Aqui tu vai ter que usar um pouquinho do princípio fundamental da contagem, tá? Porque tu tem 6 letras na palavra Brasil, tu quer que comece e acabe com consoante. Então, primeiro fixa isso, igual a história da mulher na fila, né? Tinha que ter uma mulher no início e uma mulher no final. Aqui são letras, mas é a mesma concepção, é a mesma coisa. Então, eu quero botar consoante no início e no final. Quantas possibilidades eu vou ter, então, para começar o anagrama? Tem que começar com consoante. Tem o B, tem o R, tem o S, tem o L. 4 possibilidades. Então, tem 4 possibilidades para iniciar o anagrama. Para ser a última posição do anagrama, quantas possibilidades tem? Bom, são 4 consoantes. Tu já gastou uma no início. Então, sobrarão 3 para a última posição. Tá. Então, são 6 letras. Tu gastou 2 consoantes, uma no início e uma no final. Sobraram 4 letras para misturar ali no meio. Tu pode fazer com o princípio fundamental da contagem, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou pode já botar 4 fatorial, né? Porque é só misturar 4 letras ali no meio. Então, é 4 fatorial. Então tá aí, essa é a resposta, 4 vezes 3 vezes 4 fatorial. Como é vezes, não importa a ordem, né? Então 4 vezes 3 dá 12, e 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 12 dá 144, e 144 vezes 2, 288, vezes 1, 288. Então resposta B, 288. C. Quantos anagramas possuem as vogais em posições adjacentes? Aqui tem que ter um cuidado, tá? Eu tenho a palavra Brasil. Eu vou só trocar o I com o S, tá? Isso aqui é um anagrama, ok? Eu quero descobrir quantos anagramas da palavra Brasil tem o A e o I, que são as vogais, em posições adjacentes. Adjacentes significam que devem ficar juntas, essas letras, tá? Então, quando tu tem uma coisa que tu quer que fiquem juntas, tu passa cola nelas, gruda elas e conta como se elas fossem uma coisa só. Então, vou passar uma cola no A e no I e pensar que eles são uma coisa só, onde um vai, quando tu misturar, o outro vai junto. Então, eles são uma coisa só. Porque aí me garante que eles vão ficar em posições adjacentes, que eles vão estar juntos, um do lado do outro. Certo? Então, quantos elementos tu vai ter para misturar aqui? Tu vai ter o B, o R, esse bloco que passou cola, o S e o L. 5 coisas para misturar. Se tu quer misturar 5 coisas, isso é uma permutação de 5 elementos. Então, é 5 fatorial.
Então, 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Então, 120 possibilidades. O único cuidado que tem que ter é que eu quero que o A e o I fiquem em posições adjacentes, ou seja, juntos. Só que pode ser que seja A e I, mas pode ser que eles permutam entre si, que o I troque com o A. Então, pode ser que aqui dentro eles troquem. Pode ser AI ou pode ser IA, vai gerar um anagrama diferente. Então, esses dois elementos eles podem permutar entre si. Então, tem vezes 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, né? Que é 2. Então, é só multiplicar por 2 fatorial, que é 2. Então, total, 240 possibilidades. Tem 120 possibilidades com o A grudado com o I, com o A na esquerda do I. Mas agora, pode ser que o I inverte com o A. Como são 2, eles podem permutar entre si. Então, vezes 2 fatorial, que é 2. 2 fatorial é 2, né? Porque é 2 vezes 1. Então, tem 120, o bloco assim, só que como eles podem permutar entre si, vai gerar 2 possibilidades diferentes. Então, vezes 2. Certo? Letra D. Então, aqui em cima. Quantos anagramas não possuem as letras B e R em posições adjacentes? O que tem? Quando pede para não acontecer uma coisa, tu tem que suspeitar que às vezes é mais fácil tu calcular quantos acontecem, né? Então, vamos calcular quantos o B e o R aparecem em posições adjacentes. Passa a cola no B e no R. Então, ficaram 5 elementos. Então, é 5 fatorial para misturar. Só que o B e o R é posição adjacente. Não pediu que seja essa ordem. Então, o R pode pular para a esquerda do B, né? Então, os dois podem trocar de lugar. Então, vezes 2 fatorial. Que é igual ao caso que a gente viu antes, só que aqui era o A com I, aqui é o B com R, né? Mas é a mesma coisa. Então vai dar 120 vezes 2, vai dar 240. Então, 240 casos dos anagramas, o B está junto com o R. A pergunta é quantos casos não está junto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o total de anagramas, que eu calculei na letra A, o número total de anagramas, sem restrição, é 720. Eu vou descontar 240, que é o caso que o B e o R estão juntos. E vai sobrar o caso que eles não estão juntos. Então, subtraindo aqui, né, pede emprestado, 12 menos 4 dá 8, 6 menos 2 dá 4. Então, 480. Então, resposta da letra D, 480 anagramas, o B não está junto com o R, não está do lado do R. Certo? Deixa eu apagar aqui. E vamos para... O Doguinho acordou aqui. Ei, calma, muita calma nessa hora. Deixa eu só acabar de apagar. Tá, letra E. Quantos anagramas começam com B ou acabam com L? Então aqui tem que ter um cuidado, tá? Tem que ter um cuidado. O que eu posso fazer? Eu quero que comece com B ou acabe com L, certo? Então, eu vou fazer os dois casos. Vou fazer os que começam com B e os que acabam com L. O primeiro caso eu vou fixar o B. Então, quantas possibilidades tu tem? Tem uma, que é botar o B ali no início. Sobraram quantas letras para misturar? 4. Então, vai dar 4 fatorial. Para misturar as outras 4 aqui. Então, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Então, 24 possibilidades. Quantos anagramas acabam com L? Então, vamos fazer agora o caso que acaba com L. Fixa o L no final, então tem uma possibilidade. Sobram quantas letras para misturar aqui na frente? 4. Então, vai dar 4 fatorial também. Então, vai dar 24. O problema do ou é uma pegadinha, tá? O problema do ou é que quando tu fizer isso, tá? Começar com B ou acabar com L, tá? Primeiro tu faz os casos que começam com B, depois tu faz os casos que acabam com L. Só que quando tu fez os casos que começam com B, tu misturou as 4 letras que tinha sobrando. Inclusive o L, que vai acontecer do L cair no final, porque tu vai ver todas as possibilidades. Então tu já vai contabilizar o caso que começa com B e acaba com L. Na primeira linha. Aí quando tu for para a segunda, eu fixei o L e deixei as 4 letras no início livres e misturei. Então vai cair de novo casos que começam com B nesse que está acabando com L. Então, o caso que aparece B e L aparece duplicado, tanto na primeira situação, quanto na última. Então, aparece duplicado isso. Então, aparece tanto aqui na primeira situação, quanto na última.
Então, eu tenho que descontar desses dois o caso que começa com B e acaba com L. Fixa o B, fixa o L. Opa, aqui, calma que eu fiz uma besteira, né? Nossa, estou dormindo, né? Volta aqui que aqui não é 24, né? Porque eu, no primeiro caso, fixei o B, eu tenho 6 letras, então sobraram 5, né? Então aqui é 5 fatorial. Então, 120. Aqui, mesma coisa, fixei o L no final. Então, sobraram 5 letras para misturar aqui no início. Aqui tem 5, né? Então, 5 fatorial também 120. Então, já tem 240 anagramas. Só que o caso que começa com B e acaba com L, começa com B e acaba com L, contabilizou 2 vezes. Então, tem que descontar uma vez esse caso. Então, tem que subtrair esse caso. Fixa o B, uma possibilidade, então, no começo. Fixa o L no final, uma possibilidade no final. Tem 4 letras para misturar aqui no meio, agora sim. 4. Então, dá 4 fatorial. 4 fatorial é 24. Então, tem que descontar uma vez 24. Então, isso vai dar 216 anagramas. Certo? Então, esse caso do ou aí tem que tomar cuidado. Tu faz o primeiro que começa com B, depois tu faz o que acaba com L. E desconta o que acontece as duas coisas em simultâneo. É como se fosse teoria de conjuntos, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Aqui os que começam com B. Aqui os que acabam com L. Esse aqui, ó, contou 2 vezes. Então, tu tem que descontar uma vez para calcular a união para pegar tudo. Contou 2 vezes, desconta uma, né? Como se fosse teoria de conjuntos. 9. Em um grupo de 6 amigos estão Ana e Bruno. De quantas formas distintas é possível organizar os amigos em fila de modo que Ana e Bruno não fiquem juntos na fila? O que parece esse problema? A mesma história do Brasil, do B e o R não ficarem juntos. É a mesma coisa, tu pode pensar em letras esse problema. Aqui é a Ana, aqui é o Bruno, daí, sei lá, tem 6, né? Então, o Carlos, o Daniel, a Eduarda e a Fernanda. 6 amigos. Quantas formas eu posso organizar isso aqui em fila, ou seja, permutar esses 6, para que A e B não fiquem juntos? É a mesma coisa. Então, 6 pessoas, o total é 6 fatorial, né? Que é 720. Vou calcular o caso que o A e o B ficam juntos. Então, fixa, passa a cola. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, tem 5 pessoas, 5 elementos para misturar, 5 fatorial. E o A e o B estão juntos, só que o B pode trocar com o A, né? E eles ainda vão estar juntos. Então, vezes 2 fatorial, porque eles podem trocar entre si. Então, é a mesma coisa que antes, né? Só que agora é com pessoas e fila, né? Então, vai dar 120 vezes 2, vai dar 240. Quantos casos A e B não ficam juntos? Pega o total e desconta o caso que eles estão juntos. Então, é 720 menos 240. Isso dá 480 casos. Fechou? E se tiver repetição, como que eu faço? Por exemplo, quantos anagramas tem a palavra batata? Então, esquece a repetição por enquanto, tá? Quantos anagramas teria se não tivesse repetição de letra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, teria 6 fatorial. 6 coisas para misturar, 6 possibilidades. O problema é que o A repete, por exemplo. Como o A repete, se tu trocar A com A, tu permutar os As, não vai gerar coisa nova. Então, tu tem que desfazer isso. Como o princípio fundamental da contagem, tu vai multiplicando, para desfazer, o contrário de multiplicar, é dividir. Então, tu tem que dividir por quantas repetições teve em fatorial. Porque tiveram 3 As repetidos. Se esses 3 As permutarem entre si, não vai gerar nada novo, porque trocar A com A vai dar a mesma coisa. Então, essas 3 trocas, 3 fatorial, que são eles mudando entre eles, não vai mudar nada. Então, tu divide por 3 fatorial para desfazer a troca deles. Ah, professor, mas o T também repete. Então, desfaz também a troca dos T's. Quantos T's tu tem? Tem 2 T's, então divide também ainda por 2 fatorial. Então, o número que a gente tem aqui, de permutação, tem que cuidar que tem 3 e 2 de repetição, certo? Então, tem que desfazer isso aqui. Então, tu tem 6 elementos para permutar e tem 3 repetindo A e 2 repetindo do T. Então, 6 elementos, permutando eles, 6 fatorial. Mas como os 3 A, se eles trocarem não vai gerar nada novo, divide por 3 fatorial, porque se eles trocarem entre si não vai gerar nada novo. Então divide por 3 fatorial para desfazer essa troca. Ah, mas tem ainda 2 T's. Então divide por 2 fatorial para desfazer a troca dos T's também. T com T, que dá 2 possibilidades, não vai dar nada novo. Então tem que desfazer. Então quando tem repetição, tem que dividir pelo número de repetição em fatorial.
E se tiver mais de uma repetição, mais de termos repetidos, divide sempre pelo número de repetições de cada termo em fatorial. Então a resposta vai dar 6 fatorial, ó, é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, vou parar no 3. Como eu não cheguei no 1, tem que deixar o fatorial. Tu só tira o fatorial quando tu chegar até no 1 na multiplicação, né? Eu vou parar no 3 fatorial porque aqui embaixo também tem 3 fatorial. E ainda tem 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então 3 fatorial corta com 3 fatorial. Só pode simplificar se for igual mesmo, né? Então vai ficar em cima. Aqui dá para simplificar 4 com 2 dá 2. Então vai ficar 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 2, 60. Dividido por 1, 60. Então resposta, batata tem 60 anagramas. Quantos são os anagramas da palavra ambiente que iniciam por vogal? Tem que cuidar, tem que dividir em 2 casos. Caso 1, quando começar com A. Fixa o A no início, então tem uma possibilidade. Vezes 1 não vai mudar nada, né? Então, pouco importa. Quantas letras sobraram para misturar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso vai dar 7 fatorial. Tem repetição? Tem 2 Es. Se os Es permutarem entre si, não vai gerar nada novo. Então, desfaz, divide por 2 fatorial para desfazer a permutação dos Es. Então, vai ficar em cima. 7 fatorial é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Dá 5.040. Embaixo tem 2 fatorial, que é 2. Então, 5.040 dividido por 2, isso vai dar 2.520. Então, essa é a resposta do número de anagramas que começam com A. E quantos começam com E? Porque tem que começar com vogal, né? Eu tive que separar em casos, porque o E daí vai ser diferente, né? Fixa um E aqui. Quantas letras tu vai ter para misturar depois? 7. Tu gastou um E já, então esquece esse E. Tu vai ter 7 letras. Agora não vai ter repetição, né? Então é só 7 fatorial. Então dá mais 5.040 casos. Então a resposta final dá 2.520 mais 5.040. Então somando isso, 7.560 anagramas tem a palavra ambiente que começam com vogal. Eu tive que dividir em casos porque se tu fixar o A no início, tu vai misturar as outras 7 letras e vai ter repetição, daí tem que dividir. Mas se for o E, daí não vai ter repetição. Fechou? Quantos são os anagramas da palavra produção em que as letras P e R aparecem juntas nessa ordem? Então tem que ser o P primeiro e o R depois. Então, produção. Quer que apareça junto, passa cola. Então conta como uma coisa só. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então é 7 fatorial. Não precisa multiplicar por 2 fatorial, porque aqui o P e o R não vão trocar, porque esse enunciado pediu para o P ficar junto com o R nessa ordem. Então não pode ser R e P, né? Tem que ser P e R. Então tá, então é só 7 fatorial. Tem repetição? Tem, né? 2 Os que se repetem. Então divide por 2 fatorial. Se a gente calculou aqui antes, né, dá 2.520. Então tá feito. Arthur possui 4 canetas azuis e 3 canetas pretas. E a única diferença é a cor. De quantas formas ele pode enfileirar as canetas? Olha só. Esse problema tu pode resolver com letras. Tenta sempre, às vezes, transformar o problema em letras, que aí fica muito mais fácil de resolver. Ele tem 4 canetas azuis, então ele pode organizar azul, 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 azul e 3 pretas. Preta, preta, preta. Esse é um caso que ele pode organizar as canetas. Pode ser que ele troque essa azul com essa P. Pode ser que ele troca esse A com esse P. Outra forma de organizar. Certo? Mas o que vai importar é que ele vai ter todos esses 7 elementos para organizar. Então é 7 fatorial. O número de possibilidades que ele tem de misturar esses 7 elementos. Mas tem repetição. Porque se ele trocar A com A, não vai gerar nada novo. Então tem que dividir pela repetição do A, que são as canetas azuis. Então tem 4, então tem que dividir por 4 fatorial. Mas ainda tem também 3 pretas. Então tem que dividir também por 3 fatorial por causa da repetição das 3 canetas pretas. Certo? Então vai ficar em cima. 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas vou parar no 4. Porque aqui embaixo também tem 4 fatorial. Tem 3 fatorial. É 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial corta com 4 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Então corta com esse 6. Então vai ficar 7 vezes 5. Que dá 35. Então o Arthur tem 35 possibilidades de organizar essas 7 canetas.
Outra questão. Deixa eu tirar aqui. Essa questão caiu no Enem já. Certo? Bem parecida com o Enem. Diz assim. No desenho a seguir, as linhas representam ruas. De quantas formas diferentes a gente pode ir do A até o B? Então, se eu for do A até o B, eu posso vir, ó, direita, direita, para cima. Direita, 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 para cima. Direita, para cima. Então, na verdade, são comandos, são letras. Para te ir do A até o B, tu tem que ir 1, 2, 3, 4, 5 direitas. Vai ter que em algum momento aparecer esses Ds. E vai ter que ir 1, 2, 3 para cima. Então, na verdade, o que tu faz para descobrir os caminhos é permutar essas letras. Se tu misturar as letras, vai dar um caminho diferente. Por exemplo, se eu trocar esse C com esse D, vai ser direita para cima, direita, 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 cima, cima. Que é o que? Direita, cima, direita, 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 cima, cima. Deu? Outro caminho. Então, é permutar essas letras. Então, tu tem quantas letras total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é 8 fatorial. Só que tem quantas repetições? Tu repete 5 direitas. Então, divide por 5 fatorial. E repete 3 Cs, que é para cima, né? 3 passos para cima. Se tu trocar C com C, não vai gerar caminho novo, né? Se trocar D com D, também não vai gerar caminho novo. Então, por isso, tem que desfazer a permutação. Então, em cima vai ficar 8 fatorial, que é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vou parar no 5 fatorial porque eu já tenho 5 fatorial embaixo também, para cortar. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então 5 fatorial corta com 5 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 embaixo dá 6, corta com esse 6. Então ficou 8 vezes 7, 56. Então tem 56 possibilidades de ir de A até B. Certo? Agora, outra pergunta, que foi a que caiu até no Enem no último ano. Caiu em 2020 na prova do Enem essa outra pergunta, né? Questão clássica de análise combinatória. E se a gente fosse obrigado a parar em C? De quantas formas seriam possíveis? Então, primeiro tu vai do A até o C. Para ir do A até o C, tu tem que andar 3 direitas e 2 para cima. Então, do A até o C é direita, 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 cima, cima. Tu pode permutar essas 5 coisas para ver o caminho do A até o C. Então, tu vai ter o quê? Tu vai ter 5 fatorial, porque são 5 comandos, repete 3 Ds e repete 2 Cs. Então, tá aí. Então, vai ser 5 vezes 4 vezes 3, vou parar no 3 fatorial, porque tem 3 fatorial aqui embaixo. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Então, vai ficar 5 vezes 4, 20, dividido por 2 dá 10. Então, tem 10 possibilidades de ir de A para C. E quantas possibilidades tem de ir do C para o B? Bom, é 2 para a direita e 1 para cima, então é D, D, C. Quantas formas diferentes eu posso arrumar isso aqui? É 3 fatorial dividido por 2 fatorial, que é a repetição do D. 3 fatorial é 6, 2 fatorial é 2, 6 dividido por 2 dá 3. Então, dão 3 possibilidades. Então, essa primeira parte tem 10 possibilidades, e aqui tem 3 possibilidades. O produto, pelo princípio fundamental da contagem, vai dar o total de possibilidades. 10 vezes 3, 30. Então, 30 possibilidades de ir do A até o B, parando obrigatoriamente no C. Questão bem clássica de análise combinatória. Mas tá vendo? Tu consegue transformar esses problemas em letras e pensar em anagrama. Por isso que o anagrama é tão legal e tão importante. Aí cai em concurso, cai em vestibular, cai em Enem. Caiu uma questão também lá do Harry Potter, né? Falando do anagrama do Voldemort. Bem interessante. Caiu na última aplicação também. Não sei só agora se foi... Teve a reaplicação, né? Eu não sei se essa questão do caminho caiu na reaplicação ou na normal. Mas a do anagrama eu acho que foi na normal, do ano passado do Enem. E para fechar, falta a gente falar de arranjo e combinação. Tudo que a gente viu até agora, a gente tinha N elementos, a gente tinha tantas coisas e a gente só misturava elas. Agora, arranjo e combinação, tu vai ter N elementos e a gente vai escolher P elementos. A gente vai escolher uma certa quantidade de elementos desses N. Então, se tu tem N elementos, se tu quer escolher P elementos, a primeira coisa que tu vai ter que te perguntar, olha eu jogando aqui de um lado para o outro, né? Tu vai ter que te perguntar se importa a ordem ou não importa a ordem. Se a ordem importa, é arranjo. Se não importa, é combinação, que vai ser o próximo. Tá, professor, mas o que importa a ordem? Imagina assim, tu tem 10 pessoas e tu quer escolher 3. Então, isso vai ser arranjo ou combinação. Tá,
Beleza. Mas como eu sei se você arranja a combinação? Arranja para algo que importa a ordem. Combinação é para algo que não importa a ordem. Tá, tu tem 10 pessoas, tu quer escolher 3. Imagina que tu quer escolher 3 para montar um pódio de medalha numa competição. Tu quer escolher ouro, prata e bronze. Se o João ficar na primeira posição é uma coisa, se ele ficar na segunda é outra, se ele ficar na terceira é outra. Então importa a ordem que ele for escolhido. Então é arranjo. Agora imagina que tu tem 10 pessoas, tu quer escolher 3, mas tu vai formar um trio para ir num evento simplesmente apresentar um pôster. Tá? Então, tanto faz se o João for o primeiro escolhido ou o segundo, ou o terceiro. Ele vai estar entre os 3, ele vai estar no trio que vai lá apresentar. Tu não definiu algo que justifique se faz diferença ele ser o primeiro, o segundo ou o terceiro. Então, não importa a ordem. Se for o trio João, Maria e Paula, ou Paula, João e Maria, é o mesmo trio. Não faz diferença. Agora, se for para montar o pódio de medalhas, aí faz diferença, aí importa a ordem. Tá vendo? Então, é isso que define. Então, a fórmula do arranjo, para quem quiser resolver por fórmula, é essa aqui. Dá para resolver com o princípio fundamental da contagem igual a gente vinha fazendo. Mas tem aluno que gosta da fórmula, então pode usar a fórmula para resolver isso aqui também. Então, se tu tem N elementos, tu tem N, e desses N tu quer escolher só P para algo que a ordem importa, então a gente chama de um arranjo NP. E a resposta vai ser o número N fatorial, ou seja, o total de possibilidades, dividido por N menos P em fatorial. Onde o P, primeiro tu faz o parênteses, né? Tu pega o total N, diminui P, que é quantas tu vai escolher aqui dentro, e faz em fatorial. O N na fórmula é o total de possibilidades, o P é quantas tu vai escolher, certo? Jogando a fórmula tá feito. Eu vou mostrar uma resolução com a fórmula e outra resolução também com o princípio fundamental da contagem. Então, pegando essa ideia até que eu falei. Quantas são as possibilidades de formar um pódio de 3 lugares se tu tem 10 atletas? Então, formar pódio importa a ordem. Porque o primeiro lugar vai ganhar ouro, o segundo lugar prata e o terceiro bronze. Então, importa a ordem. Tu tem 10 pessoas. Primeiro, eu acho mais fácil resolver com o princípio fundamental da contagem. Se tu acompanhou a aula bem até aqui, entendeu? Foi cadenciado ali, viu o princípio fundamental da contagem, vai ser de boa. Pensa no princípio fundamental da contagem. 3 etapas. Tu vai escolher quem vai ganhar ouro. Quantas pessoas tu tem de possibilidades? 10. São 10 atletas, então tem 10 possíveis candidatos a ganhar ouro. Um ganhou ouro. Quantas possibilidades tu vai ter para ganhar prata? 9 daí, né? Porque um já ganhou ouro. Daí tu vai para medalha de bronze, a última. Quantas possibilidades de atleta vão ter para fechar o pódio? 8. Então tá aí. 10 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 8, 72. Vezes 10, 720. Então tá aí, essa é a resposta. Princípio fundamental da contagem. Mas poderia usar a fórmula. Eu posso fazer um arranjo NP. O N é o total. Então, tu tem 10 atletas. O P é quantos tu vai escolher. Eu vou escolher 3. Então, isso é um arranjo 10-3. Então, troca o N por 10 e o P por 3. Então, o N troca por 10. Vai ficar 10 fatorial em cima. Embaixo, tu calcula N menos P. Então, 10 menos 3 dá 7 em fatorial. Então, dá 7 fatorial embaixo. Troquei o N por 10 e o P por 3 aqui na fórmula. Então, ficou 10 fatorial sobre 7 fatorial. O que é 10 fatorial? É 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6... Vou parar no 7, porque eu tenho 7 fatorial embaixo. Aí, corta 7 fatorial com 7 fatorial. Sobrou 10 vezes 9 vezes 8. Ó, exatamente o que a gente tinha aqui. 720. Mesma resposta. Então, fica a critério de vocês, se vocês querem resolver com o princípio fundamental da contagem ou com a ideia do arranjo mesmo e a fórmula. Outro exemplo. De 8 músicas, um programa de rádio vai reproduzir 5 no seu programa matinal. De quantas formas distintas é possível montar o programa? Então, se, por exemplo, eu peguei essa imagem, mas eu nem conheço todo mundo aqui, né? Tá. Bom, não conheço vários aqui. Vou para um que eu gosto, né? Que é o Jalu lá do Pará. Então, se ele for o primeiro, a primeira música fora dele, vai ser um tipo de programa. Uma sequência, né? Agora, se a música dele for a última tocada, vai ser outra programação da rádio. Então, aqui importa a ordem. Então, de 8 músicas, eu vou ter que escolher 5. Então, é para formar um programa. E se mudar a ordem, vai ser outra programação. Então, a gente vai ter um caso de arranjo. Então, tu pode resolver com a fórmula. Então, esse é um arranjo 8, 5. Tu tem 8 possibilidades, vai escolher 5. Então, vai ficar N, que é 8, em fatorial. Embaixo, N menos P, 8 menos 5. Dá 3 fatorial. Então, tá aí.
Então a resposta é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Vou parar no 3. Como eu não cheguei no 1, tem que deixar o fatorial ainda, para indicar que tem que ir até o 1, né? E embaixo tem 3 fatorial também. Corta, corta. Então ficou 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, que dá 6.720. Esse é o número total de programações que tu consegue formar. Ah, professor, mas eu quero fazer com o princípio fundamental da contagem. Pode? Pode. Tu tem que escolher 5 músicas. Quantas possibilidades tu tem para a primeira casa? 8. Daí tu vai gastar uma música na primeira casa da programação. Vai ser a primeira música que vai abrir o programa matinal. Quando for escolher a segunda música, tu vai ter 7 possibilidades. Depois 6, depois 5, depois 4. Ó, vai dar isso aqui. Que é a mesma coisa que deu aqui, ó, no final das contas, na conta. Então vai dar a mesma resposta. 6.720. Então tu pode resolver com o princípio fundamental da contagem ou com arranjo. Tanto faz. Entre 10 conselheiros, tu tem que escolher o presidente de um clube e precisa escolher o diretor de esportes, o tesoureiro e um secretário. De quantas maneiras diferentes tu pode escolher? Então tu tem 10 pessoas. Nossa, que até esporte eu botei uns pessoal da medicina. Né? Então tu tem que escolher desses 10 aqui, tu tem que escolher 3. Né? Então, é algo que importa a ordem, porque o primeiro vai ser o diretor, o segundo vai ser o tesoureiro e o terceiro vai ser o secretário. Então, quando for escolher o diretor, tem 10 possibilidades. Quando for escolher o tesoureiro, vão ter 9. Quando for escolher o secretário, 8. Então, 720 possibilidades. E fechou. Agora, quando não importa a ordem, aí é chamado de combinação. Aí, se tu tem N coisas e tu vai escolher P para algo que não importa a ordem, a fórmula fica assim. Fica N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial também. Então, vamos ver um exemplo de algo que não importa a ordem. Se de uma turma de 10 alunos, tu vai escolher um monitor e 4 conselheiros, de quantas formas é possível fazer isso? Tá, então, tu tem que escolher primeiro um monitor. Tu tem 10 alunos, então 10 possibilidades. Então, imagina que foi esse. Agora, tu tem que escolher 4 conselheiros. Como que eu vou escolher 4 conselheiros? Bom, isso é uma combinação. Tu tem 9 possibilidades e eu quero escolher 4. É um caso que é combinação e não arranjo, porque arranjo importa a ordem. Aqui eu vou escolher 4 conselheiros. Tanto faz se for o João, a Maria, a Bruna e a Paula, ou se for a Paula, a Bruna, a Maria e o João. São os mesmos conselheiros, não vai mudar nada. Então é para algo que não importa a ordem, então tu vai fazer combinação. Então vou fazer uma combinação 9 e 4. Eu tirei 1 porque 1 foi o monitor, né? Então eu vou descobrir agora quantas possibilidades tem de escolher os 4 conselheiros. Então vamos lá, é uma combinação 9 e 4. Então vai ficar N fatorial, o N é 9, dividido por P, que é quanto você vai escolher, 4 fatorial, vezes N menos P, 9 menos 4, 5 fatorial. Então essa é a conta que eu tenho que fazer. Então 9 fatorial eu vou abrir até o 5 apenas, vou deixar o fatorial aqui, né, porque eu não cheguei no 1. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e ainda tenho 5 fatorial. 5 fatorial com 5 fatorial corta. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, corta com esse 6. E 8 dividido por 4 dá 2. Então vai ficar 9 vezes 2 vezes 7. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 7, 126. Então tem 126 possibilidades. 10 possibilidades para monitor e 126 possibilidades para os conselheiros. Pelo princípio fundamental da contagem é só multiplicar as etapas. Então, 1.260 possibilidades. Certo? Tem uma outra forma que tu poderia fazer a escolha dos conselheiros usando como se fosse o princípio fundamental da contagem, só que daí tu tem que ficar esperto numa coisa. Tá, eu vou escolher o monitor primeiro, tem 10 possibilidades, então tu escolheu um para o monitor. Agora, desses 9 que sobraram, tem que escolher 4 para ser conselheiros. Então, imagina que tem 4 possibilidades, 4 etapas, né? Tu vai escolher o primeiro conselheiro. Quantas possibilidades tem? Tem 9. Depois 8, depois 7, depois 6. A questão é que tu tem que pensar como uma repetição lá. Como aqui não importa a ordem, se esses 4 escolhidos trocarem de lugar, não vai mudar nada. É como se fosse 4 repetições. Então tu tem que dividir por 4 fatorial. Então tu pode calcular assim, quando é combinação. Pensa que é o princípio fundamental da contagem, só que tu divide pelos quantos escolhidos em fatorial. E tá tudo feito. Porque se esses 4 misturarem entre si, não vai gerar nada de comissão nova. Então, eu divido por 4 fatorial para cancelar essa troca entre eles. Então, vai ficar 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
Ó, vai cortar 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, corta com 6. 8 corta com 4 dá 2. Vai ficar 9 vezes 2 dá 18, vezes 7, 126. Vai dar a mesma coisa. Então tem essa possibilidade. 5. Quantas saladas contendo exatamente 4 frutas podemos formar se dispomos de 10 frutas diferentes? Então tu vai fazer uma salada cortando fruta. Pouco importa se for banana e abacate ou abacate e banana. Banana e maçã ou maçã e banana. É a mesma coisa. Então não importa a ordem. Então tu pode achar a resposta fazendo uma combinação. Combinação 10, 4. Tu tem 10 no total, quer escolher 4. Então pela fórmula é n fatorial dividido por p fatorial dividido por n menos p fatorial. Calcula isso, que vai dar certo. Ou tu poderia fazer pelo princípio fundamental da contagem. Tu quer escolher 4 frutas. Quando for escolher a primeira, tem 10 possibilidades. Depois 9, depois 8, depois 7. Só que se essas 4 frutas trocarem entre si, não vai gerar nada novo. Então divide por 4 fatorial e tá pronto. É a mesma coisa. Então pode escolher um caminho ou outro, ou a fórmula, ou essa ideia aqui de baixo. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vou cortar o 8, porque 4 vezes 2 fecha 8. Vou dividir 9 por 3, que dá 3. Então vai ficar 3 vezes 7, 21, vezes 10, 210. Dividido por 1, 210. Então dá para fazer 210 saladas diferentes com 4 frutas. Num torneio com 10 times, cada equipe enfrenta todos os demais em uma única vez. Quantas partidas vão ser jogadas? Então tem 10 times, tu quer desses 10 escolher 2, formar dupla, né? E tu quer saber quantas duplas diferentes tem. Não importa a ordem, porque aqui nesse caso vão se enfrentar uma vez só. Se fosse que nem o Campeonato Brasileiro mesmo, né? Importa a ordem, porque daí, por exemplo, Flamengo e Grêmio é lá na casa do Flamengo, do Maracanã. Se for Grêmio contra Flamengo, vai ser ali na Arena. Sim? Então importa a ordem. Se importasse a ordem, seria arranjo. Tu faria arranjo 10-2. De 10 tu escolhe 2. De quantas possibilidades tu conseguiria fazer isso. Daí tu teria o total total de jogos. Só que aqui, como eles vão se enfrentar uma única vez, não importa a ordem, né? Então aqui é uma combinação 10-2. Certo? Então é 10 fatorial dividido por p, que é 2 fatorial, dividido por 10 menos 2, que é 8 fatorial. Ou o princípio fundamental da contagem. Tu vai escolher 2. Quando for escolher o primeiro time, tem 10 possibilidades. Quando for escolher o segundo, tem 9. Só que se esses dois trocar entre si, não vai gerar nada novo. Então divide por 2 fatorial. Então vai dar 90 dividido por 2. 45 jogos. Então com 10 times, se for só um único jogo, né? Não for só ida, tem 45 jogos para fazer. Fechou? 7. De quantos modos a gente pode escolher 6 pessoas num grupo de 7 homens e 4 mulheres? Então tu tem o total 7 homens mais 4 mulheres, tem 11 pessoas. Tu quer escolher 6. Então é uma combinação 11 e 6. Porque tu só vai escolher 6 pessoas, não importa a ordem. Não disse nada, só formar um grupo de 6. Então não importa a ordem. Então isso vai dar 11 fatorial dividido por 6 fatorial dividido por 11 menos 6, que é 5 fatorial. 11 fatorial é 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, que eu vou parar no 6. Então deixa o fatorial. Só tira o fatorial quando for até o 1. Embaixo tem 6 fatorial e 5 fatorial eu vou abrir. 6 fatorial eu não abri porque eu posso cortar aqui, né? E agora vamos simplificar. O que que dá? 4 vezes 2 dá 8. 3 dá para simplificar com 9, que dá 3. E 10 dá para simplificar com 5, que dá 2. Então vai ficar 11 vezes 2 vezes 3 vezes 7. 462 possibilidades. E o último problema, de quantos modos a gente pode escolher 6 pessoas, incluindo pelo menos uma mulher? Pelo menos uma mulher é T1, T2, T3 ou T4, né? Então tu poderia fazer todos esses 4 casos separados. Só que eu acho mais interessante fazer o seguinte, ó. Tu faz o total de possibilidades. Dessas 11 pessoas, escolher 6, que foi o que a gente fez no caso anterior, né? 462 possibilidades. Eu vou fazer o contrário. Qual é o contrário de ter pelo menos uma mulher? É não ter mulher. Então eu vou calcular quantos desses grupos não tem mulher. Porque daí o que sobrar tem pelo menos uma, né? Então quantos não tem mulher? Seria tu escolher dos 7 homens, né? Então dos 7 homens tu escolhe os 6. Então vai ser 7 fatorial dividido por 6 fatorial dividido por 7 menos 6, que é 1 fatorial.
Então, isso dá 7 vezes 6, vou parar no 6 porque aqui tem 6, e 1 fatorial é 1, né? Então, dão 7 possibilidades. Então, tem 7 maneiras de tu formar o grupo só com homens, desse total. Então, quantos casos vai ter pelo menos uma mulher? É só fazer diferença. 462, que é o total, desconta o caso que só tem homens. Que eu escolhi 6 dos homens apenas. Então, subtraindo, vai dar 455. Esses casos aqui, eu já excluí o caso que não tem mulher, então nesses casos aqui vai ter pelo menos uma mulher. E fechou. Então agora é hora de exercitar, separem exercícios. Quem é meu aluno, né, tem lá no Moodle a lista de exercícios. E se não também, pega lá na internet questões de concurso e resolve. É bom treinar bastante isso, porque eu sei, não é um assunto muito fácil, né? Mas é um assunto que precisa treino, e quanto mais tu treinar, tu vai vendo que tu vai pegando as táticas e estratégias para resolver problemas assim, até ficar bem tranquilo e bem fácil, certo? Então é isso, pessoal. Obrigado por acompanharem a aula e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.